Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o tema tragédias. As tragédias que ocorrem, ao longo da nossa experiência, na nossa vida ou até mesmo na vida das pessoas ao nosso redor e que a gente conhece, Quem nunca já escutou algo sobre associado à tragédia? Então, uma das tragédias que eu trago hoje como vida e experiência na minha história, é o meu irmão caçula quando ele foi assassinado. Então, quando o meu irmão foi assassinado, isso gera um transtorno, A família fica indignada, isso desenvolve uma raiva, fúria, muitos porquês, E aí, dentro desses porquês, dessa raiva e dessa fúria, eu acho que não se há solução e não se encontra um caminho onde tem iluminação, Então, dentro desse processo de perdas, que a minha família vivenciou e eu consegui, ao longo do tempo, ganhar aprendizado com isso, com essa tragédia. Essa tragédia, ele foi assassinado em 2010, no Ano Novo, Ele era ainda jovem. Se tivesse vivo hoje ainda seria jovem, porque eu até sou mais velha que ele. Ele ainda tem uma irmã gêmea, eu sou gêmea, que era a nossa irmã. E dentro desse contexto, não adianta a gente tentar buscar culpados. Não adianta, gente, infelizmente. Dentro dessa história, essa experiência que eu vou contar aqui, cabe um conceito que existe uma lei, ou várias leis, que a gente desconhece ainda por julgamentos, Que tá o tempo todo aí tentando nos revelar algo e a gente tende a ignorar. Então, hoje, com o meu trabalho das organizações, constelações familiares, entre outras técnicas de cura, eu aprendi muitas ferramentas para que abra caminhos para não ficar mais na exclusão. Porque uma vez que esse assassino ele é julgado, ele é excluído do sistema familiar num contexto de maldição, gerações futuras virão para espionar por esse assassino. Então, infelizmente, não dá para a gente falar o que é certo e errado. Mas dentro da constelação, eu percebi que existe um movimento, que o Bert Hellinger também nos trouxe essa consciência sobre as lealdades. Todas as famílias existem segredos que a família vive sem saber, gerando sintomas. Então, no universo existe uma lei que chama lei da compensação. O que é uma lei da compensação? Se o meu sistema, se algum ancestral meu tirou a vida de alguém, assassinou alguém, e isso ficou ocultado, essa informação ela vai atuar sobre o contexto familiar. E inconsciente vem alguém para representar esse sistema. E aí, Cláudia, então quer dizer que fez, levou? Não. É porque o universo ele existe um equilíbrio de troca. Então, se o meu sistema tirou vida de pessoas e isso é ocultado, não é revelado, não é visto e não tem um lugar essa história no passado, ela continua atuando sobre as gerações seguintes. Então, não é só o assassinato ou o assassino, também tem a ver com as doenças, A esquizofrenia, tem a ver com os relacionamentos que as gerações seguintes vivem buscando de traições e não sabem por quê. Então, existe um contexto de amor nesse coletivo familiar muito mais além do que os nossos sentidos, que é o julgamento, Aquilo que eu vejo, eu interpreto, na interpretação rasa, no meu filtro, e aí eu acho que aquilo lá tem que ser assim porque eu acredito que é assim, e não é. Então, quando o meu irmão foi assassinado, isso trouxe muito sofrimento, muita dor. Mas também quero ressaltar aqui sobre uma sensibilidade que cada um de nós possuímos e ignoramos. E aí isso gera somatização no nosso corpo físico. Antes do meu irmão ser assassinado, porque ele foi assassinado no Ano Novo, dia 1º mesmo,
Pro dia 28, 29 de dezembro, eu tive uma percepção e uma sensação horrível. Eu tinha a sensação de que eu ia morrer, eu tinha uma sensação de falta de ar, eu tinha uma sensação, parecia que tinha algo acontecendo e eu não sabia explicar, por falta de conhecimento. E a minha irmã, que é gêmea com ele, também teve essa premonição, só que ela não me contou. Mas no dia, assim, pro 28 e 29, antes do dia 1º, eu disse para ela e algumas clientes que estavam ao redor: nossa, tô com a sensação que vai acontecer uma tragédia. E a sensação era física, energética no físico. Era uma manifestação de inquietude. Então, isso chama sensibilidade, né? E a minha irmã, depois do ocorrido, depois que ele foi assassinado, ela disse: eu achei que eu precisava procurar um psiquiatra. Porque antes mesmo dele falecer, eu tinha visões dessa imagem dele dentro do caixão. Então, cada pessoa, ela tem uma sensibilidade, né? Então, a minha irmã tinha a sensibilidade de ver a imagem no futuro, né? E eu tinha a sensibilidade de sentir que algo pesado, que algo ruim ia acontecer. Só que nós, no nosso conceito, um pouco de ignorância, a gente aprendeu desde criança que morrer é errado, que viver é errado, que viver não é fácil, que morrer é uma tragédia, e a gente se prende aos fatos, fica misturado com isso. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, chama isso de emaranhamento. E qual é a lição que eu tirei disso tudo? E é tão incrível essa sensibilidade que a gente pode começar a reconhecer que existe e que é natural, que a gente pode tomar posse dessa energia, né? Que talvez, ou a gente veio com isso mesmo, para nascer aqui a gente já está conectado com essa força maior. No sábado, não, foi no mesmo dia que aconteceu a tragédia, porque a tragédia aconteceu às 20 horas da noite. Mas no final da tarde eu fui fazer caminhada. E no fazer caminhada, era umas 6 horas da tarde, eu tinha uma sensação assim, de falta de ar na caminhada, um cansaço que eu não dava conta de explicar, que eu nunca tinha sentido, e era uma manifestação do universo, querendo me mostrar algo. Só que infelizmente a gente não tem como saber quando falta consciência presente, né? O que aquilo queria dizer. Então, quando eu recebi a notícia à noite, às 8 horas da noite, às 8 e pouca, aí me veio com clareza, como se tivesse tirado um véu da minha frente assim: aquilo que você sentiu é isso que estava para acontecer. Isso eu senti nítido. Então eu parei de fingir e de ignorar que eu tenho essa sensibilidade, porque quando eu assumo que eu tenho essa sensibilidade, fica mais fácil para eu ser contribuição nessa vida, e até mesmo para eu organizar e gerenciar essa força que eu tenho. É uma habilidade, todos de vocês provavelmente têm habilidade, e quando vocês não assumem que sabe dessa habilidade energética, vocês começam a se taxar, que está ficando louco, que está com sintoma, que está doente, que tem que tomar remédio, que está com uma sensação estranha. Então, a gente tem essa conexão, porque é uma teia, né? Nós estamos conectados com todos, nós não somos isolados. Então, dentro do processo, né, que quando ele faleceu, vinha assim esse questionamento. Aí, com o passar dos anos, eu fui fazer a formação de constelação, né? E aí eu percebi como a gente pode mudar a chave das tragédias no contexto familiar. Então, hoje, em relação às perdas, às tragédias, eu sempre pergunto para mim, como eu posso honrar essa pessoa? Porque no caso do meu irmão, eu comecei a perguntar: como eu posso honrar você, meu irmão, na vida? Como eu posso te honrar fazendo algo bom para te manter vivo em mim, naquela alegria que você tinha? Então, dentro dessa sensibilidade de conexão, com comunicação com ele, eu consigo me divertir na vida sem culpa, sem medo, sem muitas tristezas, sem lamentações. Por quê? Isso não vai resolver, não vai trazer ele de volta. E aí eu percebi que quanto mais a gente lamenta, mais a gente reclama, mais a gente sofre, a gente quer um encontro da morte. Então, nas constelações eu percebi
que o upgrade da mudança começou quando eu comecei a falar para mim: como eu posso te honrar? O que eu posso fazer para te manter vivo na minha história, na minha jornada, na minha existência? Que alegria eu posso viver hoje em sua homenagem? Porque vocês concordam que a vida, ela existe, né? E a morte, ela não existe. Porque de onde viemos, vamos voltar. A gente não sabe quando, né? Mas como voltar para essa realidade, né? Que eu brinco que é um véu que divide entre a vida e a transformação da vida, né? Que é o outro lado. Então hoje eu trago essa reflexão para você. Quantas tragédias você tem vivido e não tem aprendido fazendo perguntas? Como eu posso honrar isso? Porque até hoje o que eu estou fazendo não está dando certo, não está funcionando na prática. Só está me tirando força, só está me tirando alegria, só está me tirando criatividade, me tirando saúde. Então, traz para você a responsabilidade de fazer algo diferente. Esses tempos atrás eu escutei de uma cliente um julgamento, que o fulano tinha perdido a esposa, um mês depois já estava se relacionando. Por que a gente tem que honrar a morte o tempo todo e que a alegria e que o viver é errado? É uma interrogação, a gente tem que se perguntar. Porque se divertir é errado. Então a gente tem que sair desse lugar, porque esse julgar não ajuda, não cura, não traz força, né? E para você que está escutando essa história, comenta embaixo o que você já vivenciou, que até hoje você não conseguiu mudar. Comenta temas que você gostaria que eu gravo relacionado a tragédias, se você já conhece ou já passou, está passando por alguma. E também comenta se você viveu alguma experiência e trouxe uma chave de mudança. Porque as mudanças, elas vão acontecendo quando a gente permite mudar. Então, sair da mudança, a gente também tem que fazer um movimento de que, poxa, tudo que aconteceu no passado eu não tenho como fazer diferente, mas daqui para frente eu posso escolher fazer diferente. E isso é honrar. Mas ainda temos que ter consciência que o destino do outro diz respeito ao outro, né? É igual o codependente e o dependente. Então, é igual o viciado, né? O que é viciado tem o co-viciado que cuida do viciado. E aí isso fica num movimento de dor e sofrimento, né? Fica alimentando aquilo ali o tempo todo, não se retira, não sai. E a gente até tem culpa de deixar o destino do outro mesmo se ele está a serviço de algo maior. Então, hoje, o que eu faço com as perdas que eu tenho? Sofro, choro, faço um movimento, mas dali eu falo, esse lugar não me serve. Chorar faz parte, não é à toa que a gente tem um sentimento de tristeza, alegria, raiva, medo, preocupações, mas aquele momento ali, você pode viver ele, mas eternamente já tem que se questionar. Não é certo, tem que duvidar disso. Então nós temos que acreditar nisso, que existe uma força maior que organiza tudo, que sabe tudo, e cada um no seu individual já está numa jornada que vai seguir. Então hoje eu escolho honrar todas as perdas, tanto por tragédias ou não tragédias, né? Então sempre que vem algo negativo eu pergunto, como eu posso honrar isso fazendo algo grande, algo fácil, leve, porque senão a gente se mistura naquela força e a gente se prende, ok? Fica essa sugestão para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que ainda estão presas no tempo e no espaço, acreditando que não pode mudar o passado. Compartilha com as pessoas que você acredita que também não acreditam nisso, mas se ouvir isso não tem como já desver ou desouvir, porque acaba que uma vez que escuta, isso que você escuta no futuro vai te servir para alguma coisa, como um exemplo, uma experiência. E eu estou contando uma experiência minha que aconteceu real, é um fato verdadeiro. Então, sair do trauma e do drama requer um movimento de coragem para ser feliz. Então, tem que assumir, tem que ter coragem para ser feliz. Então, não é para qualquer um ainda. Então, enquanto existe culpa, não se requer a consciência da coragem, ok? E aí, para você que também pode ir no meu Instagram, se quiser conhecer mais dos meus trabalhos, que é o coach Cláudia Cobel.
se inscreve no canal do YouTube, clica no sininho, que agora daqui para frente eu vou gravar sempre vídeos novos com sugestões, dicas, meditações guiadas da força que eu trabalho, né, da realidade da quinta dimensão, que pode ser uma contribuição para vocês também, ok? Um beijo no coração e muita gratidão e um abraço energético em todo o seu ser.